E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nós somos o Léo e a Ana. E esse vídeo vai ser muito especial. Hoje nós vamos receber um convidado ilustre, né? Sim, hoje a gente está com uma pessoa muito especial para nós, que é o nosso filho. O Nicolas. Ele vai contar um pouquinho da história dele com o motorhome também. Ele e a namorada montaram o próprio motorhome e viveram por 7 meses em Sydney, na Austrália. Então nós vamos bater um papo com o nosso filhão Nicolas aí. Daí veio. Chega aí, filho. Fala pessoal, tudo bem? Tentar contar um pouquinho dessa história aí, como é que foi. É isso aí, pessoal. Então o vídeo de hoje vai ser isso. Espero que vocês gostem. Bom, então vamos lá, vamos iniciar esse bate-papo perguntando, filho, como é que surgiu essa história? Tá, vamos Conta lá. um pouco. Vou tentar contar um pouquinho. Mas a primeira coisa que eu quero deixar claro aqui não é um motorhome, né, que a gente morava. É mais comparado a uma Kombi, eu acho, uma besta, né, tipo aquelas Kombizinha menorzinha no Sim, Brasil. não é aquele motorhome tradicional. Não, assim, não, né? a gente não ficava em pé dentro dela, por exemplo, não tinha banheiro, né. Então era uma Kombizinha, como se fosse, né, era pequenininha. E como é que surgiu a ideia, assim, de querer montar um? Não, eu acho Porque que... uma das coisas, assim, que vamos também deixar claro, que o Nicolas nunca fez absolutamente nada de serviço manual, né? Nada. Depois já tinha feito lá, né? Quando Já já não. feito, né? Mas quando eu fui para a Austrália, nunca tinha mexido com madeira, com elétrica, com esses negócios, né? Então, não tinha habilidade nenhuma para montar uma van, né? A princípio, né? Sim. Como é que começou a história, então? Tá, eu acho que foi muito inspirado nos nômades aqui, né? Porque antes de ir para a Austrália, a gente já tinha feito uma viagem no primeiro motorhome de vocês, que era Master. A gente foi Isso. para o Uruguai e para a Argentina, né? Isso. Então, eu já achei legal, uma experiência legal. Daí, chegando lá na Austrália, muitas pessoas têm vans, moram nos carros, às vezes. A cultura do acampamento é muito grande lá, né? É muito tradicional, né? Muito, Motorhome lá, né? E o pessoal gosta de ir pro campo, tem muito parque nacional, o pessoal vai acampar, às vezes com aquelas tendas em cima do carro, às vezes com uma vanzinha, às vezes com um carro, né? Então essa cultura, né, do campo era muito presente lá, então isso também já me inspirou, né? Daí eu acho que foi meio da circunstância que a gente estava saindo num apartamento que não era muito bom, eu tinha um amigo que tinha uma van, né? Eles já tinham um motorhome, né? Então a ideia começou a brotar. Tava mais na minha cercado cabeça. por essas ideias, gente. Daí, né, que ela começa a brotar aquela ideia louca. E tinha a ideia de economizar também ou não? É claro, né? Tipo, o aluguel é caro lá, então pensando na possibilidade de não precisar pagar um aluguel, seria legal também, né? Economizar uma grana. Então acho que juntou tudo isso, né? O útil ao Ali, desafiador. a circunstância, né? Mas acho que o mais legal foi que tinha esse meu amigo que tinha uma van e fiquei namorando a van dele, né? Ele nem usava a van pra morar nem nada, era só uma van de trabalho, ele tinha uma cama dentro da van, que ele, nos finais de semana, às vezes ia num parque nacional, acampar e tudo mais, né? E daí eu fiquei namorando a van dele. Até, né, que juntou, né, a data que ia acabar o nosso contrato do apartamento, né, com a data lá que eu queria comprar a van, né? Que eu ia falar com ele para comprar. E daí, no final, deu certo. Eu consegui convencer ele a me vender a van um mês antes de acabar o contrato do apartamento. Ou seja, tu tinha um mês pra deixar a van pronta pra morar. Tinha que deixar morável, né, Em um mês. nesse mês. Porque senão a gente não tinha onde morar, né? Nossa. E daí que começou o desafio. E agora no final do vídeo a gente vai botar alguns time-lapses, né, da montagem, né, e como é que ela ficou no final dela, né? Que quando eu vendi ela estava na melhor versão. E eu fiz um tour mostrando tudo que a gente vai inserir lá no final do vídeo. Então fica até o final. Bom, iniciando o desafio, tu tinha que montar a vanete em um mês e nos horários que não estava trabalhando, né? Tinha que deixar morável nesse um mês, né? Só que o desafio grande era que, eu não sabia como é que eu ia montar, né? Eu nunca tinha montado nenhuma van. O 2 é que eu tinha poucos horários, né? Porque a gente trabalhava normal, daí fazia pós-expediente, né? Aí tu e a Gabi que faziam esse trabalho. A gente ficou bem imerso nesse negócio de van, né? Daí procurando vídeos no YouTube sobre modelos, procurando pessoas que já tinham montado, né? Pra ver qual é o setup que a gente ia botar, onde é que ia botar a cama, onde é que ia botar os armários e tal, né? Cheio de dúvidas, né? Qual que a gente layout deveria... do carro. o que deveria comprar para fazer uma isolação térmica, sei lá, qual madeira comprar, um monte de dúvida, né? Quando tu decide fazer negócio, muitas dúvidas. E ao mesmo tempo com um prazo curto, né? Então foi uma pressão, né? Porque Vocês tinham ferramentas? a gente tinha acesso às ferramentas, eu não tinha ferramenta nenhuma, né? Mas eu trabalhava numa fábrica lá, que era do meu amigo, e ele, né, cedeu as ferramentas para mim. Então eu tinha acesso às ferramentas, pelo menos isso. E o local era na própria fábrica lá que tu Era na trabalhava? própria... exatamente. A primeira coisa que a gente fez então na vanete foi tirar todas as partes antigas, né? Essa cama que meu amigo usava, a gente tirou as cortinas que ele tinha, toda a estrutura do teto ali, né, que era original da van, a gente queria botar em madeira, né? Então a gente fez toda uma limpeza geral, a gente deu uma boa limpada nela, pintamos a lataria para realmente começar o projeto daí.
Bom, e falando da montagem propriamente dita, né? A gente já viu ali tu desmontando. Como é que foi, assim, as dificuldades, os erros? Então tá, vamos lá. Ó, acho que a maior dificuldade que a gente teve foi, logicamente, em montar, né, a parte prática, mas também em pensar como a gente montaria, né? Porque qual a ordem do que tu vai fazer primeiro, né? Faz primeiro o chão, faz primeiro o teto, faz primeiro as paredes. A gente não tinha a mínima ideia, né? E daí a gente fez vários erros, né? Foi muitos erros e correção de rotas ali durante o processo de montagem. O teto, por exemplo, foi uma coisa que nos marcou muito, né? O teto que a gente quer botar todo de madeirinha, bonitinho, né? E foi uma das primeiras coisas que a gente fez. Né? Só que a gente construiu o teto, né? Tomamos um pau, né, para construir o teto, né? Ficou mais ou menos. E daí depois a gente se ligou, né, que tinha que ter a parte elétrica, a gente queria ter luz dentro da van. E não tinha passado nenhum fio, né? E daí a gente tirou o teto todo de novo, passamos fios e botamos o teto. Daí a gente se ligou de novo que tinha que ter um bocal para as lâmpadas. Daí a gente não tinha botado também. Daí tira de novo algumas madeiras, faz os furos de novo. Então o teto, ele foi muito estressante, esse negócio do teto. Depois as madeiras não encaixavam direito e tal. Então, com certeza o teto foi a pior parte. Foi a pior parte, sem dúvida. E agora vamos partir pro prazo. Tu tinha um mês pra montar a tua casa. Tu conseguiu montar em um mês? Então mais ou menos, né? A data ficou marcada na minha cabeça, foi dia 20 de setembro, né? Que é o dia do gaúcho lá, né? E a gente ia sair do apartamento dia 20 de setembro, entregar a chave, né, pra corretora lá, dia 20 de setembro. Então, e a avó tinha que estar perfeita pra morar. Exatamente, só que ela não estava, né? Chegou o dia 20 de setembro e não estava, né? Qual era a condição que estava? A gente não imaginava o caos que estava, né? Porque a gente saiu do apartamento, logicamente a gente tinha alguns móveis, não, mas tinha algumas coisinhas de decoração da casa, tinha muita roupa, né? Daí a gente botou todas as roupas nas malas, né, de viagem. E aí a gente jogou todas essas tralhas lá dentro da van, né? Não tinha mais lugar pra morar, não tinha apartamento, não tinha nada. Nossa. Então a gente jogou todas as tralhas dentro da van. E daí a van, o estado da van, o chão tava pronto, as paredes estavam ok, o teto tava legal. Só que, né, não tinha cama e tava tudo atirado lá, né? Eu lembro que foi até na tarde do dia 20 que a gente foi lá comprar a espuma que seria a nossa cama, né? O colchão. O colchão, né? Que seria a nossa cama. Só que daí eu comprei o colchão e tal, mas não tinha estrutura da cama nenhuma, só tava uma tralha por cima, essas espumas a gente jogou em cima dessas tralhas todas, né? E até eu lembro que a gente foi num churrasco dos amigos, por causa do dia do gaúcho e tal. E daí a gente comeu no churrasco, bebemos várias cervejas e tal. E daí quando a gente foi dormir, não tinha muito onde dormir, né? Daí a gente dormiu em cima das espumas, com as malas, não tinha nem cortina na van também. Nossa. Então a primeira noite foi bem ruim, assim, né? E como é que fazia com o banheiro? Então, nessa época a gente não tinha ainda o porta-pote, né? Que é uma coisa comum, né? O vasinho tradicional. Né? A gente ainda não tinha, o vaso né? portátil, aquele que tira o cafezinho e despeja no banheiro. Exatamente, a gente ainda não tinha isso, então a gente ia na casa de amigos, ou na academia, ou em banheiros públicos e nas praias, né? Mas acho que foi, depois de uns dias a gente já comprou isso, né? Então a gente conseguia fazer pelo menos o número 1 lá na van, né? E banho? Banho também, mesma coisa, né? A gente já tava com um plano, o banho seria sempre na academia, né? Tem academias 24 horas, a gente era inscrito na academia, a gente não malhava muito, né? A gente só ia tomar banho. Ou na casa de amigos, assim, né? Mas o foco, a nossa base era a academia lá. A gente fazia tudo por lá. E como é que vocês escolhiam onde dormir? Então... porque daí já estavam morando, né? A partir disso a partir do começaram a dia morar. 20, Isso. Mal ou bem, estavam lá dentro. A casa de vocês Chegou o dia 20, essa data aí, daí a gente começou realmente a morar na van, né? E daí começou as logísticas, né? A gente não sabia como a gente ia fazer, não tinha pensado muito. Mas, né, como nós tínhamos trabalhos fixos, né? A Gabi, minha namorada, e eu tínhamos trabalhos fixos, né? E a gente morava numa região de praias. Então a gente escolhia algumas praias próximas do nosso trabalho, né? Não muito longe, para ficar, pernoitar, né? Era muito comum, né? Nos estacionamentos das praias, ficavam as vasinhas ali dormindo. Vocês trabalhavam em quê? A Gabi trabalhava numa cafeteria e eu trabalhava uma fábrica, era uma área industrial da cidade, que tinha várias fábricazinhas pequenas, né? Era uma fábrica de acrílico lá, né? Eu trabalhava lá. E sobre praias, Sydney tem muitas praias, né? Tem muitas praias, tem a Sydney é muito grande, mas tem essa área, que é as praias do norte lá, que é uma praia do lado da outra, assim, durante uma costa bem grande, assim, né? Deve ter umas 20 praias, talvez, uma do lado da outra. Cada uma dessas praias tem uma estrutura, né? Tem banheiros, é bonitinho, é um estacionamento, e é bem comum, né? Vans, carros dormirem lá, pernoitar sem nenhum problema, né? E isso é uma das coisas que perguntam bastante pra gente, é a questão da segurança, de violência, como é que é lá?
Na Austrália a gente não pensava muito nisso, porque era muito seguro realmente, né? O maior estresse pra gente, pros rootizeiros lá, pros nômades, né, que moravam nas vans, era a questão de policiamento, assim, né? Porque se tu não tivesse o ticket, né, um ticket de estacionamento adequado, tu não poderia ficar estacionado lá. A gente tinha esse ticket, né? Mas no começo a gente não sabia como é que funcionava, não sabia se poderia se incomodar com o fato de a gente estar dormindo na rua. Meio preocupados em ser abordados e mandarem vocês embora. Tomar uma multa, não sei, né? E aconteceu alguma vez ou não? Não, nunca aconteceu. A gente nunca passou por nada do estilo e depois a gente percebeu que muita gente fazia o que a gente estava fazendo e que era tranquilo, né? Que não tinha problema nenhum. Bom, aí vocês estavam definitivamente morando na Vanette. E por quanto tempo vocês moraram? Então a gente morou de setembro, né, que foi aquele período lá que a gente largou o apartamento, até abril, né, do outro ano, né? Então deu 7 meses ao total, assim, a gente ficou direto na van. E em algum momento se arrependeram de morar na van? Nem um pouco, né? Tinha suas dificuldades, né? Teve as dificuldades em relação à montagem, né, que nos causou muita dor de cabeça. A van ficou um tempo com algumas goteiras dentro, por exemplo, né? Porque para fazer algumas coisas tive que furar o teto, daí não faz a vedação correta, daí, nossa, quando chovia, a gente descobriu que tinha uma goteira em cima da cama, depois uma goteira que corria lá pro banco do carona lá, assim, nossa, ó. Então teve esses problemas, assim, mas em nenhum momento a gente se arrependeu, e desde o começo eu falei pra Gabi, né, pra minha namorada, se tiver muito ruim, a gente vai simplesmente alugar um apartamento. Que na realidade a ideia foi tua. A ideia foi minha, né, da van. Então eu sempre deixei ela tranquila que se estivesse muito ruim é só alugar um apartamento, super fácil. No outro dia a gente conseguiria alugar. E o que ela achou, assim? Ela, no início, ela achou muito ruim? Ela achou uma aventura, assim, né? Achou meio diferente. Nunca teria feito isso, acho que se fosse só ela, né? Mas eu tranquilizava ela que, não, se tiver ruim, a gente aluga um apartamento, tá bem simples de resolver, né? Se tiver um super problema. Sim, não era uma coisa assim insolúvel. Não, era bem tranquilo. Grave. Bem tranquilo. E por que vocês pararam de morar lá? Então a gente parou por causa da pandemia mesmo, né? Ali em abril, né, começou a ficar mais sério o negócio na Austrália e começou a fechar muitos comércios, né? Inclusive a academia que a gente usava para tomar banho, né? E era a nossa base. Banheiro, né? De vocês. E também tava com uma coisa que estavam desincentivando ficar rodando muito, né, por aí, né? Saindo desnecessariamente, né? E daí as pessoas de van, né, evitavam ficar rodando, né? Porque a gente tinha que cruzar de uma praia para outra para morar e tal. Mas vocês precisavam se locomover para trabalhar. Isso até tava tranquilo, né? Mas a gente tava inseguro com esse negócio. E tava sem base, daí tinha que ir para casa de amigo e tal, tava começando a ficar frio, tava inviável já tomar banho, por exemplo, em umas praias públicas, né? Chuveiro é frio, né? Então tava ficando ruim. Daí a gente decidiu abortar um pouco a missão, porque a gente achou que não ia durar muito tempo isso. E daí alugamos uma casinha lá pra ficar de base, né? E venderam a Vanette? A gente ficou um tempo ainda com ela, né? Ficamos uns bons meses com ela. E depois a gente vendeu. Carro daí? Usava como um carro. E depois a gente vendeu. Bom, então encerrando o vídeo, né? A gente quer que tu fale assim, pela tua experiência, o que tu fala pra quem tem sonho, né, de viver num motorhome ou numa van, numa Kombi, não tem grana para fazer uma montagem, não tem experiência nenhuma. Sim. Mas o que tu diria? Eu acho que tem que meter as caras, assim, né? A nossa experiência da van, ela foi super barata no final, que a van, ela é velha, né? Era 96, ela era muito rodada. Ela Mitsubishi, era né? Mitsubishi Express L300, acho que é o modelo. Tem aqui no Brasil até. Então ela era muito velha, muito rodada, a gente não sabia fazer nada, né? Mas a gente queria fazer isso daí, então a gente meteu as caras. Se tu quer, é possível, né? É muito possível e barato, né, se tu quiser fazer. A gente não tinha experiência nenhuma, a gente tomou muito pau construindo o negócio, várias coisas ficaram ruins, não funcionaram da maneira que a gente queria, mas ia arrumando, né, ia cedendo aqui um pouco. E hoje no YouTube você aprende tudo, né? Tudo, né, tem vários tutoriais de como usar a ferramenta, de como montar da maneira mais fácil, então é extremamente possível, né. Então, se tu tem esse sonho, só dá as caras, né, começa a pesquisar, começa a ir atrás. E só vai que vai ser legal. Se não der muito certo, pelo menos vai ter muita história pra contar, de perrengue, coisa que hoje a gente dá muita risada. Então valeu muito a pena. Show de bola. Então tá, filho. Obrigado, filhão. A gente fica orgulhoso, a gente ficou muito orgulhoso, né, dele. Isso foi uma coisa... até me emocionei. velho? Tava tão longe. Tava longe, velho. Agora eu tô pertinho aqui. Né? Vamos encerrar por aqui. Você não começa a choradeira. Tchau, pessoal, e até o próximo vídeo. Hoje acho que vai ser o terceiro dia que a gente tá com a Vanette
Tô estacionado aqui no serviço, pensando ainda como é que vai ser o design dela, fazendo umas medidas aqui e vamos seguir mostrando pra vocês aí como é que tá a transformação. Dá pra ficar em pé dentro da vanete. Aí, ó. Aí vai ser o nosso ponto da casa que a gente vai ficar em pé. Quando quiser dar uma esticadinha nas pernas. Galera, é o seguinte, agora a gente vai fazer um teste, ver se vai funcionar o Fenda Ventilation. Bora lá. Epa! Haha! Feito! Então é o seguinte, ó galera, modificamos aqui o armário, principalmente as portas, agora elas estão boas, estão operantes, tá funcionando bem, tudo pintado, passamos verniz em tudo e tal. Aqui tem mais um espaço também, serviço de apoio, que tem vários nichinhos e coisa, ali tem mais, ó. Daí vou dar a volta para mostrar aqui a frente, ó. Ela nunca teve tão equipada, na verdade, quando a gente morava nela ela não estava tão equipada assim, ó. Aqui a parte da cozinha, vai com fridge também, esse aqui é muito bom, gela super e funciona no 12 volts também, ó. Tá aqui o painelzão ligado ali, aqui tem as coisas, aqui também tem 220, aqui além do mais, tem um armário ali também, coisa da cozinha, e aqui ó, tem um fogãozinho e tal, do lado também, quer dizer, ela tá bem completinha. Moramos 7 meses aqui e essas coisas nem estavam prontas assim, tipo, tava muito mais roots. Ela nunca teve tão completinha agora assim, ó. Netosa, senti falta dela. Tem umas pessoas vindo ver a vanete agora pra comprar, ó. Ah, tô com aperto no coração. Vanetosa, velho. Caramba, quantas coisas massas a gente viveu aqui dentro dessa cozinha. Climb before and better climb higher, educate away.